capítulo 1, versículos de 4 a 11. Essa é a palavra do Senhor para essa manhã. Eclesiastes, capítulo 1, versículos de 4 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios para o mar correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver e nem enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. Queria chamar as crianças que pudessem vir até aqui à frente, para a gente iniciar a pregação do Evangelho. Bom dia, gente. Que bom estar aqui com vocês. Esse texto, ele fala algumas coisas que eu queria que vocês entendessem. A gente, via de regra, repete muito aquilo que os nossos pais fazem. E isso é uma coisa muito boa, porque os nossos pais, eles sempre querem nos ensinar a fazer a coisa certa. Se talvez essa primeira aplicação fosse mais importante, seria para os pais de vocês do que para vocês mesmos, porque o texto vai mostrar para a gente que os filhos repetem aquilo que os pais fazem. Geração vai, geração vem, e as coisas continuam mais ou menos do mesmo jeito. Mas eu e vocês, como crianças, não é, que somos crianças de Deus, crianças aos olhos daquele que fez a gente, daquele que criou a gente precisa entender que mesmo que todo dia pareça igual, mesmo que todo dia a gente amanhece, a gente acorda, a gente vai fazer as tarefas, a gente vai para a escola, a gente volta da escola, existe algo muito mais importante para a gente do que acreditar que tudo é sempre a mesma coisa. É que Deus, Ele está cuidando da gente para que a gente possa olhar muito além daquilo que os nossos olhos podem ver. Quando a gente fecha os olhinhos para orar, a gente tem a certeza que Jesus Cristo, Ele está com a gente, Ele está ouvindo as nossas orações. É importante a gente saber que os nossos olhos espirituais, quando a gente acredita e confia em Jesus, Ele está de fato presente. E isso é mais lindo e mais extraordinário do que qualquer aquarela e de qualquer desenho que essa vida pode fazer. Uma vez, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, algumas vezes eu dou papéis para as crianças desenharem alguma coisa. E tem uma época na vida das crianças em que elas sempre desenham a mesma coisa. Uma montanha, uma casinha, um sol, às vezes com um sorriso. De onde é que elas aprenderam isso? Via de regra, isso é porque a gente vai repetindo o que os outros fazem depois da gente. Eu fiz isso na minha infância, vocês fazem isso na infância de vocês, e isso para as pessoas é muito sem graça. Mas a gente vai perceber na mensagem de hoje que tem uma graça muito especial, que jamais vai descolorir
porque a gente está olhando para o céu, onde um dia a gente vai. E eu quero que vocês cresçam, acreditando que o céu é um lugar real e que a gente vai para lá. E que isso é melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque no dia a dia a gente pode olhar com fé para Jesus. Que Ele seja o nosso mestre e o nosso guia. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar lá, queridos. Deus abençoe vocês. Os que estão próximos da minha idade devem ter lembrado daquela propaganda antiga da Faber-Castell, que popularizou a música de Toquinho Aquarela. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. E a pintura daquela música, ela é muito bonita. Ela vem trazendo uma perspectiva infantil, uma perspectiva de criança, com muitas cores, a ponto de a imaginação ser que se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel, a gente quase que vê a gaivota linda voando no céu. Entretanto, pouca gente conhece a segunda e a terceira parte dessa música. Essa música ela fala muito sobre a perspectiva que um homem tem debaixo do sol. Porque na segunda parte dessa música ele fala sobre a vida adulta. Ele fala sobre um navio de partida e bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra, a gente passando num segundo. E a gente está aqui, numa outra América. E se a gente fechar os olhos, um segundo atrás, a gente tinha outra vida, com outros amigos, com outra realidade, com outras circunstâncias. Porque a vida, ela é dinâmica, ela continua. O grande problema é que ele não para por aí. Porque até aqui a gente está falando sobre a realidade da vida. Mas ao voltar para falar sobre a aquarela infantil, ele chega numa conclusão terrível, muito parecida com aquela que Salomão chega, se sua perspectiva for debaixo do sol. A perspectiva que ele chega é que aquela linda aquarela um dia descolorirá. E tudo que era feliz e bonito e alegre e festivo vai ficar descolorido. Porque nas palavras do próprio autor da música, tudo não tem fim em si mesmo. O menino que caminha e chega no muro, vê um futuro em que ele não pode espremer. Ninguém sabe onde vai dar. Ninguém sabe bem ao certo o que será. Essa é a perspectiva debaixo do sol. E essa é a perspectiva que muitos aqui podem estar vivendo, se não entenderem que no frenesi dessa vida há algo muito mais extraordinário do que aquilo que as cores, os sons, os tilintares dos copos, a alegria, até mesmo a família podem oferecer. A gente viu aqui no domingo passado, na introdução desse livro, Salomão se apresentando como o Cristo, pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. A perspectiva de Cristo é aquela que vai trazer toda a resposta às desilusões desse livro. A perspectiva de que começa na pessoa do Salvador vai fazer com que aquilo que foi chamado de vaidade, de vento, de sopro, de neblina, de algo que não tem fim em si mesmo, de vapor, de sem proveito, tem um sentido diferente na vida do crente. Salomão, a gente vai ver aqui, ele não se apressa em trazer nenhum tipo de resposta imediata. Mas ele vai falar sobre duas coisas, sobre a história e sobre a criação, como se história e criação estivessem sempre se repetindo.
sempre se repetindo. Se fosse dar um título para a mensagem de hoje, seria sempre a mesma coisa. Não sei quem aqui já assistiu o filme Groundhog Day, o Dia da Marmota, eu acho que foi a tradução para o português. É um filme em que o cara acordava todo dia no mesmo dia. Todo dia ele acordava no mesmo dia e vivia aquilo ali tentando fazer alguma coisa diferente, mas as coisas não mudavam tanto assim. E parece que a descrição aqui é essa, um dia em que tudo vai e volta, o sol, a lua, as estrelas, os ventos, os mares. É uma eterna mesmice. É como se nada pudesse mudar. Então, em primeiro lugar, eu queria trabalhar um pouquinho sobre a questão da história. A história sempre se repete. A gente hoje vive em dias em que a gente pode dizer assim, olha, o que a gente está vivendo nunca foi vivido antes. E num certo sentido, cada século e cada perspectiva de novidade, quando a gente vai ver lá no fundo, a gente está continuando com os mesmos anseios, com os mesmos problemas, com os mesmos desafios, com as mesmas inquietações, porque geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Um dia desse eu recebi um meme na internet muito interessante, que tinha duas fotos do mundo, iguaizinhas. E na primeira foto é o mundo antes dessa sua ideia. E depois o mundo depois dessa sua ideia. Grandes ideias, grandes conquistas, grandes coisas, grandes revoluções. A gente hoje tem na mão da gente uma tecnologia que é mais impressionante, é essa coisinha pequenininha, do que a máquina que levou o homem para a lua, para vocês terem uma ideia. Ou seja, num mundo em que está em constante mudança, num mundo em que está em constante evolução, por assim dizer, os nossos problemas continuam os mesmos. As nossas inquietações continuam precisamente aonde estavam 200, 300, 500, 1000 anos atrás. Porque o coração do homem continua indo atrás daquilo que não satisfaz. O coração do homem continua indo atrás daquilo que não vai ter um valor para a eternidade, mas apenas para dias que descolorirão, que não terão fins em si mesmos. E por mais que o ser humano tente, se esforce, trabalhe, seja criativo, ele não consegue atingir os seus objetivos de longevidade, de felicidade e de paz. Atos capítulo 17 é um dos capítulos que eu mais gosto da Bíblia, porque o apóstolo Paulo, ele está inquieto com a idolatria de Atenas. E ele talvez prega um dos seus sermões mais filosóficos possíveis. Ele está lidando com estoicos e com epicureus. E ele, ao falar com aqueles filósofos, ele diz assim: Deus colocou um limite para a habitação e para o tempo de vida do homem. E não é impressionante que a gente vive em dias em que a tecnologia é extraordinária, gigantesca, maravilhosa, mas a gente continua sem conseguir viver mais de 120 anos. E olha que eu estou sendo bem generoso nos 120 anos, porque a gente conhece pouca gente que chega lá. Mas lá em Gênesis capítulo 9, esse foi o número que Deus disse que colocaria como limite. O homem não viverá mais de 120 anos. Por mais tecnologia, por mais medicina, por mais que ele se esforce. Algum tempo atrás eu levei, junto com a Adalto Lourenço, eu levei os meus filhos para a NASA aqui. E é óbvio que eles têm eles falam muito sobre a pisada do homem na lua e tudo mais. Isso aconteceu há uns 40 e poucos anos atrás. E desde então há bilhões e bilhões, trilhões de dólares sendo investidos para algo que parece que vai acontecer esse ano. Ou até o final dessa década. É que o homem vai conseguir chegar em Marte. Ele vai conseguir pisar, colocar o pé aqui em Marte. Que conquista extraordinária. Que coisa gigantesca. Marte, o planeta vizinho aqui, que se você for comparar com o universo, é como se fosse uma jogadinha de bola de gude.
Não sei se vocês conhecem bola de gude, agora eu fui muito para o Nordeste. Como é que chama bola de gude lá no Sul? Bola de gude também, então vocês sabem o que eu estou falando. Não vale nada aqui do lado. E impressionantemente, todos os esforços e todos os recursos estão sendo utilizados para essa grande conquista, que num abrir e fechar de olhos não significa absolutamente nada. Eu sou muito grato a Steve Jobs. Como eu disse, eu gosto desse aparelho. E uma das falas dele no momento mais de maior glória de sua vida é que ele ia investir tudo que ele tinha para que o homem pudesse ter mais longevidade, para que o homem pudesse viver mais. E muito embora eu seja muito grato a ele, ele não está aqui mais entre nós, precisamente porque não há quem consiga adicionar um côvado ao curso da sua vida. É isso que diz a palavra de Deus. E por que a gente corre tanto? E por que a gente luta e se esforça e chora e coloca todos os nossos esforços para coisas que são tão pueris? O fato é, versículo 9, que o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. As criancinhas daqui a 100 anos vão continuar pegando um papel e desenhando uma montanha, uma casinha, um sol sorrindo, talvez umas nuvens e talvez uma gaivota linda voando no céu. Porque aquilo que está no seu coração é precisamente aquilo que elas podem exprimir com seus próprios olhinhos. Há alguma coisa, versículo 10, que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Isso me lembra uma outra música de um uruguaio naturalizado brasileiro chamado Belchior, que diz, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Há uma perspectiva na história em que os mesmos dramas e as mesmas inquietações, elas alcançam todos os corações e em todas as épocas. E isso é expresso, diz o sábio Salomão aqui, no movimento da própria natureza. É o segundo ponto dessa mensagem. A própria natureza traz um movimento extraordinário. A natureza sempre se repete. O versículo 4 diz, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. De forma imutável. Se a NASA tivesse conseguido mandar o foguete que tirou a foto da bolinha azul há 2.000 anos ou há 4.000 anos atrás, ou logo depois que a Terra foi criada, muito provavelmente nós viríamos a mesma bolinha azul. E de forma impressionante, essa bolinha azul que voa e que gira em todas as direções, no espaço, cientificamente provado, faz com que a gente esteja aqui. E nem parece que a gente está movimentando nessa velocidade, nem parece que a gente está dando esses rodopios no ar. Por quê? Porque Deus é quem faz com que as coisas permaneçam para sempre. Deus é quem faz com que todas as coisas sejam extraordinariamente e milimetricamente compreendidas, para que não apenas a terra, mas veja aí no versículo 5, o sol que se levanta e que se põe e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Versículo 6, o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. E também as águas, versículo 7, todos os rios correm para o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Queridos, nós, repito, nos empolgamos com as novidades. Mas por que os vazios continuam no coração? O Salmo 19 que a gente leu aqui fala do sol numa perspectiva diferente. Ele fala sobre o fato de que ele sai como um herói a percorrer o seu caminho.
e que de uma a outra extremidade do céu é como se ele estivesse correndo e trazendo calor para absolutamente tudo que ele faz. Mas ele gira. E a noite vem. É como as estações da nossa própria vida. Tem hora que a gente está bem. Tem hora que o calor está funcionando. Tem hora que a gente não está bem assim. Tem hora que independe se você está bem ou mal financeiramente. Tem gente que tudo é dinheiro. Se tem dinheiro está bem, se não tem dinheiro não está tão bem assim. E impressionantemente essas pessoas vão perceber que mesmo com muito dinheiro, vão haver dias em que aquilo não vai fazer o menor sentido. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta termos tudo o que o nosso coração deseja, mas os nossos filhos estarem longe do Senhor? O que adianta buscarmos absolutamente tudo que essa terra pode fazer e termos todas as experiências que Salomão teve e que podem trazer algum tipo de resposta para as nossas vidas, se lá no coração da gente a gente continua ingrato, infeliz, fofoqueiro, sem graça, triste? Há algo que precisa ser mudado. Entretanto, se a perspectiva não mudar, se nós continuarmos olhando com os olhos dos ismos desse mundo, nós vamos continuar dando murros em ponta de faca. Nós vamos continuar sem as respostas que o próprio texto das Escrituras vai trazer para a gente. O vento, que às vezes traz uma brisa gostosa. Às vezes a gente está na praia, e aí está aquela coisa, aquele mormaço, e a gente diz, poxa, podia vir um ventinho, né? E daqui a pouco vem aquela brisa gostosa, e a gente diz, que maravilha, que coisa gostosa. Mas esse mesmo vento, às vezes, vem e dá um medinho na gente, né? O tal do Irma teve aqui uns anos atrás para provar isso. O vento que vem avassalador, destruindo absolutamente tudo, os furacões dessa vida. Eu nunca entendi por que nos furacões acabam todos os papéis higiênicos do supermercado. Mas é impressionante perceber que aquilo dá medo, o vento, que às vezes é uma brisa gostosa. Veja, mas o fato é que ele vem, destrói, vem, traz a sua brisa, mas volta ao seu lugar, continua, e tudo que se vê é aquilo que ele deixou destruído para trás. Ninguém pega no vento, ninguém estoca vento. O fato, queridos, é que, de uma forma extraordinária, o mesmo pode ser dito acerca do mar. A descrição aqui, ela pode parecer enfadonha e esquisita. Todos os rios correm para o mar. Tenta fazer isso, faça com que toda a água da sua casa vá para um depositório. Aquilo vai transbordar, mas o mar não se enche. Por quê? Porque de alguma forma aquele que criou todas as coisas faz com que elas tornem ao seu curso normal, demonstrando que a estabilidade não depende de forças, não depende daquilo que esses grandes vultos da natureza possam fazer, mas depende dele e dele somente. É muito curioso que nesses 4 versículos aqui, se você prestou atenção, eu queria que você olhasse novamente para eles, você vai perceber que tem tudo o que se conhece como os 4 elementos da natureza. A terra, ela continua do mesmo jeito, o pó da terra, a luz, o fogo, a luz do sol, a energia. Você tem os ventos, o ar, você tem as águas dos mares. E curiosamente, na sabedoria de Salomão aqui, ele está trazendo tudo isso debaixo do sol, mostrando que nem mesmo os 4 elementos juntos representam verdadeiramente algo de valor. E há então um contraste entre essa vida frenética do sol, dos ventos, das águas que não param, mas terminam demonstrando apenas uma melancolia, uma mesmice, uma coisa que, se a gente não tiver Cristo e a gente não tiver Deus no coração, não vai ter valor intrínseco absolutamente nenhum. Trazendo o texto para o que eu chamo de uma triste conclusão. Versículo 8 diz que todas as coisas, preste atenção nisso aqui,
todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Salomão, ele está fazendo algo que nos faz pensar. Porque se a gente parar um pouquinho e for honesto, e ele está sendo aqui, aquilo que ele mesmo está chamando de mesmice, é algo que continua enchendo os nossos olhos. Tem muita gente aqui que gostaria de estar todo dia de noite, lá do lado do Golfo do México, junto, botando o pezinho naquela praia bonita, naquela praia gostosa, vendo os golfinhos pulando ali, para ver o sol se pondo, todos os dias, do mesmo jeito, todos os dias, a mesma coisa, mas todos os dias as pessoas aplaudem, todos os dias as pessoas dizem que coisa linda, que coisa extraordinária, porque mesmo sendo tudo igual, em algum sentido no coração do homem, é tudo novo, é tudo lindo, é tudo extraordinário. E por que eles não acham esse sentido? O que é que está faltando para eles entenderem que aquela glória, que aquele vislumbre, que aquela coisa deslumbrante, extraordinária, tem por trás de si algo que é extremamente mais valioso do que aquilo que os olhos podem ver ou daquilo que os ouvidos podem ouvir? Humanamente falando, o versículo 11 vai trazer mais uma vez a perspectiva debaixo do sol. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Queridos, a gente ama a nossa família. Eu amo vovó. Vovó não está mais entre nós. Eu me lembro de minha bisavó, porque das últimas lembranças que eu tenho da infância, ela estava arfando numa cama. Se eu perguntar à mamãe, talvez ela se lembre do nome da minha tataravó. Mas depois disso, eu não sei nem quem é a minha própria família. E a gente vive como se os nossos netos e bisnetos fossem depender daquilo que eu posso fazer hoje ou deixar para eles hoje, nos esquecendo que tudo aquilo que a gente faz, num abrir e fechar de olhos, pode ser devorado, pode ser roubado, pode ser completamente destruído por uma marola divina, por um ventinho, porque a vida não tem valor em si mesma. Toda essa perspectiva aqui, debaixo do sol, se completa numa aquarela que vai descolorir. E graças a Deus a gente não precisa terminar a mensagem aqui. Porque o que o pregador está fazendo é fazendo com que eu e vocês pensemos na nossa própria vida. Para que a gente está vivendo aqui? Qual é o sentido daquilo que a gente está fazendo? O que é que vai ser dos nossos esforços, do nosso suor, das nossas lágrimas, do nosso sangue? Para que a gente está deixando alguma coisa aqui, se tudo é absolutamente repetitivo, se não muda, se não há perspectiva de melhorias, se a vida não vai passar de 100 anos, se tudo que a gente deixar aqui pode não ter valor nenhum, se um filho se afastar do Senhor? Pelo fato dele não estar se apressando a nenhuma conclusão imediata, ele ainda chama a nossa atenção, queridos, para reflexões. O que você está fazendo de sua vida, querido? Você está aqui nessa manhã. Talvez você tenha vindo aqui para ouvir um outro pregador. Mas independentemente disso, o que você precisa entender é que a vida com um fim em si mesma vai fazer de você o mais infeliz de todos os homens. Os exemplos ao redor da gente já devem ser suficientes para mostrar que o foco nas coisas daqui lhe tornarão infeliz, inseguro, desiludido, descolorido. O mundo gira como um hamster naquela rodinha. Você tem alguém aqui ganhou um hamster nessa semana.
né? Não foi lá em Jacksonville. Ganhou um hamsterzinho. Ele sobe naquela rodinha e corre, e aquela não sai do lugar. E parece que a vida aqui nessa América que a gente passou num segundo, a gente estava correndo como esse hamster que corre e não sai do lugar. Não tem um vislumbre, não tem uma outra perspectiva. Mesmo o lindo pôr do sol não faz com que o coração da gente se deslumbre naquele que é o Criador do sol. E é precisamente aí, queridos, que Eclesiastes pode estar contando a história da sua vida. Mas ele vai terminar apontando para alguém que suplantou todos os elementos da criação. É muito interessante a gente perceber que na figura e na pessoa de Cristo, que se encarnou, que se tornou o pó da própria terra. A Bíblia diz que ele é mais brilhante do que o sol no seu mais ardente fulgor. Se a gente se vislumbra com o sol, na mesmice do dia a dia, não pode ser comparado com a glória que você pode ter quando, ao fechar os seus olhos, você simplesmente entende que tem do outro lado, ou mais precisamente, ali do seu lado, aquele que não é apenas o Criador do brilhante sol, mas é o Criador e o sustentador de todas as coisas, porque Ele tem tudo na palma de suas mãos. Você precisa se encantar com o Criador do sol. O livro das Escrituras vai dizer que ele tem um poder extraordinário para que os ventos sejam parados por uma só palavra de sua boca. Acalma-te, emudece, e mesmo aquele tufão terrível parou imediatamente nas suas mãos. E se ainda a gente se impressiona com aquilo que o vento pode fazer, estamos perdendo tempo quando não nos impressionamos com aquele que tem o poder sobre os ventos. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que a voz dele é como a voz de muitas águas. O poder extraordinário da voz de Cristo é mais potente do que o oceano, é mais potente do que o mar, mais potente do que qualquer cachoeira, do que qualquer coisa que esse mundo possa trazer como força. Nada, queridos, pode ser comparado com aquele que fez aquilo que aos olhos debaixo do sol podem ser apenas mesmices, mas que quando nós contemplamos essas coisas com os olhos da fé, a gente pode ver muito além daquilo que os olhos podem ver. No versículo 8 aqui, ele fala de tudo que os olhos não se fartam de ver e nem se enchem os ouvidos de ouvir. Entretanto, isso pode trazer a perspectiva para um outro versículo da Bíblia, que diz que Jesus veio ao mundo para trazer uma esperança. Preste atenção, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais ninguém contou a qualquer coração humano o que Deus tem preparado para os que confiam nele. Eu e você precisamos mudar a nossa perspectiva de vida. Enquanto estivermos como o pregador de Eclesiastes, apenas apontando para as coisas aqui desse mundo debaixo do sol, o hamsterzinho vai continuar na gente. A mesmice e a coisa sem graça, e as não respostas, e os vazios, e as desilusões, e as inquietudes, e as reclamações, e as besteiras que a gente faz nessa vida, vão continuar dominando a sua vida, o seu coração, a sua boca, a sua mente. Mas se você entender, queridos, que todas essas coisas estão fazendo com que você olhe acima do sol, acima daquele que fez todas elas, tem uma perspectiva para que você saia daqui dessa manhã, dessa mesmice que você pode estar vivendo. Semana vai, semana vem, e você continua triste, você continua cheio de dúvidas, você continua sem respostas, você continua pecando, aquele mesmo pecadinho que faz com que você caia todas as vezes, todos os dias.
Você continua com seu coração ganancioso e desejoso apenas pelas coisas daqui. Você continua apenas acumulando e tentando e lutando, e no final do mês não dá. Você continua fazendo com que a sua vida tenha fim em si mesma. Queridos, você não vai sair dessa roda viva. Mas você pode, nessa manhã, sair dessa mesmice, se você entender que Cristo tem muito mais a oferecer do que o que essa vida tem para oferecer. Que Cristo tem muito mais para oferecer, porque a vida é muito mais cheia de significados do que você pode imaginar. A simplicidade das coisas se tornam gloriosas quando elas são vistas sobre os óculos, sobre a ótica daquele que fez, não apenas os grandes tufões, mas as plantinhas bonitinhas, e as coisas cheirosas, e a comida que daqui a pouco vai estar no nosso prato. E todas as coisas começam a ganhar um significado diferente, porque agora o nosso coração está posto no lugar certo. E quando o nosso coração está posto no lugar certo, a vida começa a ter sentido, porque ela não termina aqui. A gente vai entender como Salomão, já no final da sua vida, não cheguem até o final da vida para chegar a essas conclusões, mas já no final da sua vida, ele chegou à conclusão que Pedro e os apóstolos chegaram bem mais cedo. Que aqui, nós somos apenas peregrinos e forasteiros. Que aqui, a gente está de passagem. Mas essa aqui não é a nossa casa. Isso aqui não é o nosso lar. Tem um cântico antigo que diz: lá está o meu tesouro. Lá, onde não há choro. Onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Que a sua perspectiva de vida possa mudar nessa manhã, para que você possa entesourar a Cristo, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Venha para Cristo. Ele tem uma vida abundante, gloriosa, linda, maravilhosa para oferecer para você.